Imagine que você estava levando uma vidinha tranquila e confortável e que um belo dia alguém te ofereceu uma pílula vermelha. Você tomou e então acordou para uma realidade dura e cruel. E de repente você percebeu que tudo aquilo em que você acreditou a vida inteira era uma grande mentira e que você vivia em uma grande ilusão. Pois é. Neste vídeo nós vamos analisar a obra Matrix, o primeiro filme da série, e este é um vídeo que integra a série Utopia, Distopia ou Profecia, onde nós analisamos obras clássicas para ver o que elas têm a ver com a realidade, com o mundo contemporâneo. Sou o Rodamés Manosso, aqui de Curitiba, e agora vamos para a análise. Uma das coisas que mais chama a atenção no filme Matrix é a alegoria das pílulas. Ali nós estamos diante de uma poderosa alegoria com um sentido filosófico profundo. O personagem Neo, no início do filme, ele é apresentado a uma escolha crucial: pílula vermelha ou pílula azul. A pílula azul vai manter ele imerso em uma realidade confortável, num mundo de ilusões que ele conhece bem. Se ele tomar a pílula vermelha, pelo contrário, ele vai conhecer a verdade. E a verdade não é uma coisa muito agradável. Então nós estamos diante de uma encruzilhada em que o personagem tem que escolher entre a felicidade, a alegria aparente, a ignorância abençoada e a verdade que nos leva a uma realidade dura e pesada, angustiante. Então vejam que já há uma postura filosófica bem definida nesta alegoria. Ela funciona exatamente como uma alegoria do mito da caverna de Platão invertida. Ou seja, vamos recapitular o mito da caverna. Platão nos diz, lá num dos seus livros, que havia alguns homens que viviam em uma caverna, eles viviam acorrentados nessa caverna, não conheciam o mundo exterior, eram enganados por algumas pessoas que viviam lá dentro e projetavam nas paredes da caverna imagens para iludir os que moravam lá dentro. Mas um dia um dos habitantes da caverna se livrou da corrente, percorreu os labirintos da caverna e encontrou uma saída para a superfície. Ele viu a luz do sol pela primeira vez na vida. Então, para Platão, a saída da caverna é um ato de iluminação e ela representa a busca do conhecimento. Quando alguém encontra o conhecimento, essa pessoa encontra a luz. Então, Platão tinha uma visão idealista das coisas. Ele entendia que se libertar das ilusões é caminhar para a luz, é um processo de iluminação. Ao contrário, no filme Matrix, nós temos a visão filosófica inversa, nós temos a alegoria invertida de ponta cabeça, porque quando o personagem Neo toma a pílula vermelha, ele sai da Matrix. E a Matrix é um mundo de luz, um mundo confortável, um mundo de tranquilidade, um mundo de felicidade e ignorância abençoadas. E ao sair da Matrix, ele se defronta com o mundo subterrâneo, que é o mundo verdadeiro. Então, foi feito o caminho inverso. Ele saiu da luz e foi para as trevas. É como se ele saísse da superfície e fosse para a caverna. Esta alegoria invertida, ela nos coloca em confronto com duas posições filosóficas contrárias, a visão idealista e a visão realista. Para os idealistas, encontrar o conhecimento é encontrar a luz. Para os realistas, enxergar a realidade como ela é um processo de dor, é um processo que nos leva ao desencanto, que nos leva à angústia. Então, são duas visões opostas e cada um
vai sentir mais atração por uma das alegorias. Talvez, se você for uma pessoa de índole mais realista, talvez você tenha mais afinidade com a pílula vermelha. Se você for uma pessoa de índole mais idealista, talvez você tenha mais afinidade com o mito da caverna de Platão. Olha, o filme Matrix, ele dialoga bastante com várias correntes filosóficas da história da filosofia. Ali, no filme Matrix, nós temos um exemplo de realidade dentro da realidade, ou seja, uma realidade em duas camadas. A primeira camada é uma camada de aparências. As pessoas vivem mergulhadas na Matrix, que é um mundo artificial, um mundo confortável, um mundo controlado, onde você não tem liberdade nenhuma, mas tem a tal da ignorância abençoada, que te dá um certo nível de felicidade aparente, é claro. E existe a segunda camada, que é a camada do mundo real, que é lá o mundo subterrâneo, o mundo Sion, o mundo em que se trava uma luta encarniçada contra as máquinas. Bom, na filosofia também se discute também se essa segunda camada nós temos condição de percebê-la. Uma das perguntas principais que o personagem Morpheus faz durante o filme é: o que é a realidade? Olha, com certeza não é a realidade da Matrix. A Matrix é um mundo de aparências. Mas quando Neo desceu para o mundo real, para o mundo das máquinas, para o mundo destruído, a pergunta que se pode fazer: aí ele conheceu a realidade? Olha, os filósofos discutem isto há séculos, e é uma discussão interminável entre realistas e idealistas. Os idealistas dizem, por exemplo, que nós não temos como conhecer a realidade em si. A realidade em si, nós não chegamos a alcançá-las. Por quê? Porque nós observamos a realidade a partir do nosso sujeito, a partir da nossa individualidade. E fazemos isso com as ferramentas que temos disponíveis, que são os nossos sentidos, o nosso entendimento. E essas ferramentas que nós dispomos não são garantia nenhuma de que nós estamos vendo a realidade por inteiro, a realidade como ela é. Então essa discussão filosófica é bem ampla, é bem complexa. Também poderíamos ir por uma outra perspectiva e dizer que a forma como nós enxergamos a realidade, ela está muito ligada à filosofia de vida que nós adotamos. Então, nesta alegoria da pílula vermelha, o que está embutido ali é mais ou menos o seguinte: sair da Matrix, tomar a pílula vermelha, é você sair de uma visão de mundo, de uma filosofia de vida que te escraviza, e passar a adotar uma filosofia de mundo, uma filosofia de vida que te liberta. Esta alegoria da pílula vermelha é sobre libertação, é sobre despertar. E muitas vezes o despertar não é agradável, o despertar é doloroso, porque você vai se defrontar com uma realidade difícil que não tem em nada a ver com aquele mundo maravilhoso e colorido que o sistema tenta implantar na sua mente. Está muito claro também no filme Matrix a questão do messianismo. Em todo o filme fica bem claro que existe a perspectiva de o personagem Neo ser o eleito, o escolhido, aquele que vai conduzir o seu povo até a redenção. São bem evidentes as analogias aí com certas questões lá do texto bíblico. Por exemplo, a nave em que os rebeldes usam é chamada Nabucodonosor. A cidade onde os rebeldes habitam é chamada de Sião. Há referências bíblicas evidentes neste filme. Então, Neo seria uma espécie de candidato a Messias nesta narrativa do filme. Mas ali nós temos também um processo de formação do personagem. É uma espécie de uma história, uma narrativa de formação. Porque o personagem principal, o Neo, ele inicialmente é uma pessoa adormecida, ele está imerso na Matrix, ele tem apenas uma leve desconfiança de que a Matrix é algo
que não funciona bem, que não é 100% perfeita como parece. Daí ele passa por um despertar doloroso, em que ele encontra a realidade dura, e ele abandona a perspectiva passada, aquela filosofia de vida que ele era acostumado, em que ele foi formado, em que ele passou a vida inteira mergulhado nesta filosofia de vida, uma filosofia de vida que escraviza, e ele passou para um outro lado, para uma filosofia de vida que liberta. E esta passagem é dolorosa. No começo ele passa por um processo de confusão total, ele não sabe o que ele está fazendo nessa nova realidade, mas existe aquela ideia de que ele tem altas habilidades, ele tem alto potencial, talvez ele seja o eleito, talvez ele seja aquele que todos estavam esperando. Mas para ele chegar a esta condição de ser o eleito, de ele ser o líder, ele tem que passar por todo um processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento envolve sacrifício. Sim, o amadurecimento sempre vai envolver colocar a sua própria segurança em risco, colocar-se à disposição para o bem comum, colocar-se na frente de combate, colocar-se como líder, mas um líder que lidera pelo exemplo, um líder que desponta entre os demais, ele se eleva acima da média a partir do exemplo que ele dá aos outros. E ainda falando sobre messianismo, aí nós chegamos a uma questão bem polêmica, né? Esta crença, esta ideia messiânica que está embutida ali nas entrelinhas do filme, ela precisa ser analisada com todo cuidado. A pergunta que deixo para vocês: será que o messianismo que está embutido ali neste filme não seria também uma espécie de Matrix? Afinal de contas, acreditar na figura de um Messias é uma narrativa, é uma técnica de fazer política, é uma forma de colocar as pessoas em estado de mobilização que tem sido usado muitas vezes na história. Quantas vezes nós já vimos salvadores da pátria se apresentando para a sociedade para fazer com que ela atinja uma condição de libertação para que essa sociedade chegue à redenção. Olha, nós sabemos que a maioria dos salvadores da pátria decepcionam no final e podem se transformar em tiranos cruéis. Agora vamos falar um pouquinho sobre os personagens, sobre os arquétipos que estão presentes aí no filme Matrix. O primeiro deles, com certeza, é o arquétipo do escolhido, do eleito. Aquela pessoa que está em processo de formação, que é o caso do Neo, ele ainda não se vê como eleito, ele não se vê como alguém que vai liderar o seu povo rumo à redenção, rumo à libertação. Ele é um personagem em formação. Então, a história do filme é a história de passagem, aquele rito de passagem, aquele processo de amadurecimento. É como se o Neo fosse um rapaz ainda inexperiente, aprendendo as coisas da vida, e no final do filme, aí ele já se tornou-se em um líder forte, porque ele assumiu responsabilidades, ele assumiu compromissos e ele assumiu aquela postura de pessoa disposta a fazer sacrifício pelos seus. O segundo personagem importante ali é o arquétipo do profeta, representado pelo Morfeus. Morfeus é aquele que conduz as pessoas à ideia de que eles têm que buscar a liberdade, eles têm que buscar a terra prometida. Então, ele é o que anuncia o eleito, anuncia o Salvador. Temos também o personagem, o arquétipo ali do oráculo. E o oráculo nos leva àquela discussão filosófica tradicional, né? Os oráculos, eles fazem profecias ou eles constroem profecias?
Em que sentido eu estou falando? Estou falando de profecias autorrealizáveis. Será que o oráculo lá do filme Matrix, quando ele revela o futuro para as pessoas, ele está falando isso porque realmente ele conhece o futuro ou porque ele sabe que a partir daquele instante o personagem, a pessoa que fez a consulta, vai buscar aquele destino com unhas e dentes e vai transformar a profecia numa profecia realizada? Temos também o caso, o personagem, o Judas, o traidor, representado lá pelo Cypher. O Cypher, ele faz aquela escolha, né, difícil para ele, pelo menos, né? Ele fez a escolha de conhecer a realidade, não gostou do que viu e quer voltar lá para o mundo pílula azul, para o mundo da ignorância abençoada. Então, entre a verdade dolorosa e a ignorância feliz, ele fez a escolha pela ignorância feliz. Mas vejam que normalmente as pessoas que fazem esta escolha são os canalhas. Outro personagem marcante ali é a Trinity, que é o arquétipo da guerreira. Aquela mulher com altas habilidades, convicta, determinada, com postura de liderança, uma mulher que vai em busca do destino, ela é uma pessoa que realmente serve de exemplo para os outros. Em outras palavras, ela é uma mulher que está no topo da escala em termos de habilidades, de capacidades. Então, pense numa mulher difícil de agradar. Sim, porque ela é uma guerreira, mas ela continua sendo uma mulher. Então, como mulher, ela só olha para cima. E o sonho dela, o sonho de homem que ela vai amar, realmente tem que ser alguém que está lá no topo da escala. E realmente ela se apaixona justamente pelo The One, pelo eleito, pelo Neo, pelo candidato a Messias. E temos finalmente que lembrar do agente do sistema, o agente Smith, que é aquele vilão que realmente não deixa nada a desejar. É o vilão competente, o vilão combativo, que não dá chance para os combatentes da liberdade. É preciso muito talento, é preciso muita luta para conseguir vencer o agente Smith. Agora, trazendo aí a questão do filme Matrix para o mundo contemporâneo, vamos lembrar que a alegoria da pílula vermelha, ela tem sido usada pelos homens na atualidade nas rodas de discussão que envolvem questões masculinas. Nos meios masculinos, usa-se muito esta alegoria da pílula vermelha. Em que sentido? Dizem os homens que fizeram o despertar da pílula vermelha, que tomaram a pílula da verdade, que é preciso, na atualidade, nos dias de hoje, os homens realmente tomarem pé da situação, enfrentarem esta realidade dolorosa que está colocada para a condição do homem nos dias de hoje. E que condição seria esta? A condição Matrix, a pílula azul da masculinidade nos dias de hoje, é todo aquele consenso progressista que se formou no pós-guerra e que coloca o homem no papel de vilão da sociedade, o homem como detentor de todos os privilégios, o homem como opressor da sociedade, o homem como aquele que tem que ser desconstruído, aquele que tem que ser emasculado. Então, tomar a pílula vermelha neste contexto de masculinidade seria abandonar esta filosofia que escraviza o homem e trocá-la por uma filosofia de libertação. Em que sentido? Os homens que são adeptos da dita pílula vermelha, eles têm uma visão bastante crítica em relação aos progressistas. O homem pílula vermelha, ele não adere à pauta progressista, ele não se vê a si mesmo como o indivíduo mais privilegiado da sociedade. Ao contrário, ele se vê como uma pessoa de muitas responsabilidades na sociedade. Cabe ao homem contemporâneo ainda as tarefas mais penosas,
as tarefas mais insalubres, as tarefas mais perigosas. Não, o homem não está cheio de privilégios e ele precisa acordar para esta realidade, para a realidade dos relacionamentos atuais em que o homem está em franca desvantagem. Então, esta é a versão da alegoria da pílula vermelha adaptada às questões masculinas. E aí, o que você achou desta análise do filme Matrix? Você já se sentiu mergulhado em uma Matrix? Já se sentiu em uma situação em que as coisas parecem que não estão batendo bem? Você já tomou a pílula vermelha? Pois é, deixe seu comentário aqui, enriqueça a nossa discussão. Obrigado por assistir. Somos a Resistência.